Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje celebramos com grande alegria a memória de São Pio de Pietrelcina. Francisco Forgione é o seu nome de batismo. Ele foi conhecido pelo mundo inteiro como Padre Pio. Um homem que recebeu de Deus uma graça extraordinária. É o único sacerdote da história da Igreja Católica, que nós tenhamos notícia, a ter impresso em seu próprio corpo os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa realidade é tão mais admirável quanto mais a gente medita nela. Por quê? Porque no fundo, isso deveria ser uma coisa até própria de sacerdotes, ou seja, deveria ser assim, uma graça, a graça dos estigmas, deveria ser própria de sacerdotes e não dos leigos. Porque afinal das contas, são sacerdotes que têm as mãos ungidas, são sacerdotes que devem se configurar a Cristo, são sacerdotes que oferecem o santo sacrifício da missa. E no entanto, ao longo da história da Igreja, Deus, quando escolheu pessoas para serem estigmatizadas, sempre escolheu leigos. E agora, em pleno século XX, às vésperas da maior crise de identidade do clero, ou seja, do sacerdócio católico de toda a história da Igreja, Deus escolhe o Padre Pio para recordar a nós, católicos, o que é verdadeiramente um sacerdote. Na coleta que a Igreja aprovou para ser usada, a coleta é um tipo de oração, né? Que a Igreja aprovou para ser usada nessa memória do Padre Pio, a Igreja recorda que Deus, por uma graça singular, deu ao Padre Pio participar da paixão de Cristo. E com esta graça singular de participar da paixão de Cristo, ele pôde exercer o seu ministério sacerdotal, ministério da misericórdia. Sim, Padre Pio fez duas coisas que nós, padres, precisamos reaprender. Primeira, que um verdadeiro sacerdote católico não é só sacerdote, é vítima, participante da paixão de Cristo. E segundo, que um verdadeiro sacerdote católico não tem como próprio somente o oferecer o sacrifício de Cristo no altar, mas também o sentar-se generosamente e longamente no santo tribunal da misericórdia divina, no confessionário. Por isso, essas duas realidades, das quais nós tanto temos necessidades, são um farol luminoso na vida do Padre Pio. O Evangelho de hoje diz que ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha. Durante a vida do Padre Pio, essa lâmpada que Deus acendeu ficou, por certos momentos, escondida debaixo da vasilha. O Padre Pio foi suspenso, não podia exercer o seu ministério, não podia aparecer em público, não podia pregar, não podia confessar. E, no entanto, apesar deste tempo escondido debaixo da vasilha, ele foi colocado de fato sobre o candelabro para iluminar toda a sala, para iluminar a Igreja com a sua vida. De tal forma que a vida de São Pio de Pietrelcina é um farol para nós, sacerdotes, neste início do século XXI. Padre Pio é a encarnação daquilo que é a verdade do sacerdócio católico. Nós, sacerdotes, não somos somente aqueles que oferecemos o sacrifício de Cristo e renovamos o seu santo sacrifício no altar. Isso também e principalmente. Mas nós somos também vítimas que devem se oferecer a Deus e, através desse oferecimento de amor, resgatar tantas almas para Deus no tribunal da misericórdia. As confissões que o Padre Pio ouvia de manhã eram conquistadas através do sofrimento. Na noite anterior,
Padre Pio lutava com o inimigo. Lutava porque sabia que é assim que se resgatam as almas. Non fit redemptio sine effusione sanguinis. Não se faz a redenção sem o derramamento do sangue. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.